E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Chegamos ao capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de 2 Reis. No capítulo 2, estamos verificando a extraordinária história destes dois homens fantásticos, Elias e Eliseu. Elias, um profeta extraordinário que recebera de Deus a promessa do arrebatamento. E Elias aqui funciona como representante de todos aqueles que subirão aos céus sem experimentar a morte. Espero em Deus que eu e você estejamos vivos no dia da volta de Jesus, para tal qual Elias subirmos ao céu sem experimentarmos a morte. Seria uma grande bênção. Já Moisés representa todos aqueles que subirão aos céus tendo passado pela morte, experimentado a ressurreição no dia que o Senhor o chamar para que possa subir à glória, a saber, no dia da volta de Jesus. Então, por isso que você encontra Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração, representando esses dois grupos de salvos que existirão muito em breve. Os que passaram pela morte e ressuscitaram, e os que não experimentaram a morte e foram trasladados para o céu na volta de Jesus. Coisa extraordinária, né? Que de um jeito ou de outro estejamos lá em nome de Jesus, ok? Elias aqui está prestes a subir e os jovenzinhos da escola dos profetas procuram Eliseu. Tá sabendo que ele vai subir? E Eliseu só diz assim no verso 3 e o verso 4 do capítulo 2 do 2 Reis: calai-vos, embora seja verdade. Para que ficar esse disse-me-disse, essa conversa fiada? Vocês não têm mais o que fazer, não? Ei, está se tornando uma conversa frívola esse tipo de comentário, uma coisa desnecessária. Parece fruto de gente que não tem mais o que fazer. Tá vendo aí que advertência para cada um de nós? Cuidado com esse monte de conversa. Tá sabendo? E você já ficou sabendo? Ei, a gente tem coisa bem mais importante do que ficar lidando com essas questõezinhas para saber se o outro conhece ou não conhece a notícia que está em evidência. Vamos ficar no foco. Muito bem, você observa que Elias era um homem como qualquer um de nós, diz o capítulo 5 de Tiago, verso 17. Mas eu e você, qualquer um de nós, temos a chance de sermos cheios do Espírito do Senhor, tal qual Elias foi. E você percebe o discipulado em evidência, porque Eliseu faz um pedido após o milagre da travessia a seco pelo Jordão. Elias então dá a oportunidade para Eliseu fazer um pedido e ele diz: eu quero porção dobrada do Espírito. E isso é interessante porque esse pedido do discípulo, porção dobrada pelo Espírito, na verdade, em outras traduções está assim, ó: eu quero a porção do filho primogênito, ou seja, faze de mim o principal herdeiro do espírito profético. Não é que ele queria ser melhor do que Eliseu não queria ser melhor do que Elias, melhor do que seu mestre, mas sim reconhecimento da parte de Eliseu, total dependência do poder de Deus. Dá-me porção dobrada do teu espírito, tal qual um filho primogênito recebe a herança do seu pai. E no caso, a herança que eu quero não são propriedades, bens, o que eu quero é poder do Espírito Santo na minha vida. Que coisa extraordinária, prioridade fantástica de Eliseu. E aí, olha, se você me vir no momento em que eu estiver ascendendo, então vai acontecer. E ele observou na hora que Elias foi arrebatado e aconteceu. E mais tarde ele também abriu o Jordão e perceberam que havia nele o Espírito. E ele começa a realizar grandes sinais. E adentramos ao capítulo 3. E aí você percebe aquela sequência de maus reis em Israel. Você percebe que com a morte de Acasias não havia ninguém para sucedê-lo, então seu irmão Jorão reinou no seu lugar e continuou fazendo as mesmas maldades que Acabe anteriormente fizera a Jezabel e os reis que vinham antecedendo a Jorão. Mas diante da ameaça do rei de Moabe, ele procura a ajuda de Josafá, o rei de Judá, lá em Jerusalém. Me ajuda aí que Moabe está ameaçando e tal, não sei o que. E ele se juntou com Josafá, e quando estavam passando ali por um momento muito difícil de escassez de água para o exército, Josafá: é bom a gente consultar um profeta de Deus, não tem um profeta de Deus por aqui? E tinha.
disseram, olha, Eliseu, tal, homem de Deus, e foram consultar, e Eliseu, em respeito a Josafá, pôs um processo de intervenção, intercessão, e uma série de bênçãos começaram a acontecer, inclusive o surgimento de água em um lugar onde não existia, e isso é um verdadeiro milagre, mas ele deixou muito claro, isso aqui é por causa de Josafá, melhor dizendo, e não por causa de você, Jorão, porque você é ímpio, você é adorador de Baal e tudo mais. Então você observa que o Jorão estava sendo abençoado por causa daquele que estava perto dele, um servo do Senhor. Você sabia que há muitas pessoas ímpias que são abençoadas simplesmente pelo fato de ter um servo do Senhor próximo a ele? Verdade. Quer ver um exemplo? Você pode ter o dono de uma firma muito ímpio, mas de repente seus funcionários são servos de Deus. E não é que esses servos de Deus acabam por trazer uma atmosfera celestial naquele ambiente, por mais corrompido que seja de repente o coração do dono daquele estabelecimento, o indivíduo acaba sendo abençoado por tabela. Ter uma pessoa tão abençoada perto de você pode acabar trazendo benefícios para você também, de fato, por tabela, e exatamente o que está acontecendo aqui. O Josafá, por estar presente, trouxe a bênção para a vida de Jorão, mesmo este não estando próximo à vontade do Senhor. Que coisa, hein? Como é poderosa a presença de Deus na vida daquele que o serve. É uma presença tão marcante, capaz de beneficiar todos aqueles que estão ao redor. Que Deus esteja tão presente na sua vida que todos ao teu redor sejam abençoados por esta presença, inclusive aqueles ímpios, ao ponto deles perceberem em tua vida a presença do Senhor e abrirem o coração e se entregarem a Deus por intermédio do teu testemunho. E você observa que o milagre aconteceu, a água apareceu, a vitória sobre os moabitas ocorreu, e foi então tudo isso por resultado da intervenção divina. O Eliseu, melhor dizendo, por conta própria, ele não queria fazer isso, né? Muito pelo contrário, ele estava com um Jorão atravessado por aqui por causa das suas impiedades. Mas o Eliseu, movido pelo Espírito, também soube retribuir o mal com o bem. E que sejamos assim também, em nome de Jesus. Graça e paz, amanhã tem mais, um beijão no seu coração e obrigado por sua companhia aqui no nosso Ano Bíblico.